Oi, gente linda, tudo bem com vocês, gente? Eu tô aqui hoje para explicar o que é que aconteceu. Como vocês puderam ver aí no título, né? Eu passei um tempo sem aparelho. Como vocês puderam ver aí no título, né? Eu passei um tempo sem gravar, sem aparecer aqui para vocês, porque eu tive uma perda gestacional recentemente. Foi muito no inicinho, assim. Eu não tava nem com, sei lá, eu acho que 4 semanas mais ou menos. Mas eu vou explicar tudo direitinho, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu comigo, o que é que eu precisei fazer. Então, gente, tá um barulho aqui Estão ajeitando aqui o prédio, fazendo umas obras, mas se eu não parar para gravar, não ia gravar esse vídeo, então vou gravar logo para vocês, tá? Então eu decidi logo gravar, porque se eu não gravasse, não ia gravar nunca, porque toda tarde aqui tá tendo uma obra aqui no prédio. Então é isso, eu vou explicar direitinho o que é que aconteceu para vocês, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo porque quando eu estava passando pelo processo, eu procurei bastante vídeo na internet para saber a experiência de outras pessoas, o que é que aconteceu. Então eu também resolvi gravar porque eu sei que pode ajudar aí, outras pessoas, tá? Então é isso, tá, minha gente? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. Uns dias antes da minha menstruação vir, que seria dia 19 de maio, eu já estava tendo um sangramento bem pouquinho, como se fosse um sinal, né? Geralmente quando vai vir, dá um sinal e o corpo da gente fala que tá perto ou tá próximo de descer, né? Então iria vir dia 19. Dia 14, mais ou menos, eu comecei a ter um escapezinho. Eu achei normal, porque já estava próximo. Aí eu pensei, eu sempre fui muito regulada, sempre muito regulada. Quando atrasa é um dia, dois, mas nada fora do normal, assim, tá? Um ciclo mais ou menos de 28 a 30 dias. Para quem não sabe, um ciclo, ele vai do primeiro dia da menstruação até o outro dia da menstruação. Então você conta aí quanto tempo foi de uma para outra, que é o tempo do ciclo. E mais ou menos ali no meio é o período que está fértil, vai ovular, esse tipo de coisa, tá? Então, se você menstruou dia 1 e vai menstruar dia 30, ou dia 1 do próximo mês, ou dia 2, mais ou menos ali dia 15, 16, 14, você pode estar ovulando, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, eu iria menstruar dia 19 e dia 4 eu comecei com esse sangramento, bem pouquinho. E eu não desconfiei porque já estava próximo, né? Então, quando foi dia 19, não veio, só ficou esse pouquinho. Aí dia 20 também não, mas só que já aumentou um pouquinho. Mas eu não estava desconfiada porque eu pensei que eu iria menstruar, né? Aí dia 21 também o fluxo aumentou um pouco mais. Na verdade não era um fluxo, não era sangue, né? Só quem menstrua sabe que não era aquele fluxo de menstruação normal. Era um sangramento que ele vinha pouquinho, assim, uma quantidade. Veio uma quantidade um pouco maior, mas não era vermelho. Era um tom mais, um vermelho mais escuro, meio um marrom, assim, puxado pro marrom, né? O vermelho amarronzado. E ficou vindo. E dia 22 também veio um pouco também mais assim, mas não nada comparado a uma menstruação normal. Então, eu comecei a desconfiar porque eu tive outros sintomas, tá? Além desse atraso, né, do sangramento, eu tive também dor nos seios, eu comecei a sentir muita dor, assim, quando eu tocava, ia tomar banho. Então, assim, por mais que na TPM eu tenho também, mas era uma dor diferente, era um pouquinho mais intensa, tá? E também o meu humor tava muito assim, doido, teve um dia que eu chorei do nada, assim, por nada, comecei a chorar, doida, comecei a chorar. E então eu comecei a desconfiar. E eu falei com uma amiga minha que eu tava desconfiando que eu poderia estar, não sabia, porque minha menstruação tava estranha e tal. E isso nunca havia acontecido comigo, nunca. Eu tive a primeira gestação de Helena e a Helena veio normalmente, eu não tive nenhum sangramento. Foi a minha primeira gravidez e eu nunca tive nada, né? Então eu nunca ia imaginar que isso estava acontecendo comigo. Então, dia 24,
Dia 23 eu comprei um teste de gravidez para fazer. Eu disse, eu vou fazer no outro dia com a primeira urina, porque se eu tiver vai ser mais fácil de detectar, né? Com a primeira urina da manhã, que o HCG ele é mais concentrado pela manhã. O HCG é o hormônio que a mulher produz quando está grávida. Então, esse hormônio só aparece na gravidez ou em casos muito assim raros de câncer, mas não era o meu caso, tá? Então eu fiz esse exame de manhã e eu vou mostrar aí pra vocês quando eu fiz o exame, tá? Então eu vou botar aí pra vocês verem. Eu esperava que eu não tivesse, porque eu achava que eu tinha misturado. Então, eu fiz esse exame de manhã e deu positivo, como vocês puderam ver. Já deu uma linha bem mais escurinha do que quando eu fiz a de Helena. Quando eu fiz a de Helena veio bem clarinha mesmo, assim. Mas tava positivo também. Então, assim, eu me assustei, porque eu tava tendo sangramento, né? E eu não sabia o que era. Então, eu não contei logo a Elifas, meu sangramento estava bem pouquinho, assim. E eu resolvi comprar um teste digital para saber com quanto tempo eu tava. Para ter uma ideia ali de quanto tempo mais ou menos eu tava de gravidez, né? Então eu comprei esse teste, eu pedi para uma amiga minha comprar para mim, porque eu não queria sair na rua, não ia dar tempo de eu sair, porque ele fechava em casa. Eu não queria esperar muito tempo, né, para contar ele. Então eu fiz o teste digital. Tá? Que eu vou mostrar pra vocês também, porque eu gravei porque caso desse certo eu ia liberar aqui pra vocês o vídeo direitinho, contando a gravidez e tudo mais, mas não deu certo então, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu fiz o teste e apareceu grávida. Então, apareceu grávida 2-3. O que é que isso significa? Significa que eu estava mais ou menos com as 4 ou 5 semanas de gravidez. A gravidez, ela é contada a partir do primeiro dia da menstruação. Então, a sua última menstruação, o médico já conta. Porque não se sabe qual é o dia da concepção para você ter uma certeza de quanto tempo estava grávida. No teste, ele bota 2-3 porque é a partir da concepção. Então, há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás é que eu tinha engravidado, né? Então, assim, teoricamente não, de fato, no primeiro dia da menstruação até 2 semaninhas ali, as 2 primeiras semanas do ciclo, você não está grávida. Mas o médico, ele conta como gravidez só para contar mais fácil, né? Então, por isso que se tem uma margem aí no final de 2 semanas para mais ou para menos da data de nascimento, né? Porque tem esse errinho aí, um erro, né, de contagem. Então, o médico, ele conta a partir do primeiro dia da menstruação, tá? Então, nas minhas contas, eu estaria com as 4 ou 5 semanas contando com a contagem médica, tá? Então, quando foi dia 24, aí eu fiz e deu grávida 2-3 e eu contei logo a Elifas, né? Eu fiz uma surpresinha assim pra ele, porque eu não sabia, né, o que ia acontecer, mas mesmo assim eu fiz uma surpresa pra ele. Eu não consegui gravar porque eu achava que tava gravando a surpresa, mas aí meu celular não tava gravando, achei que tava. Mas eu contei a ele ficou feliz, assim, não foi planejada, tá? Antes que me perguntem, não foi planejado, aconteceu, mas sim, a gente quer ter
mais filhos, pelo menos mais um filho. Mas eu contei a ele, então no mesmo dia que eu contei a ele, eu já pedi pra ele ir, pra gente ir na emergência, porque eu não sabia de quanto tempo eu tava. Eu tinha uma noção, mas eu queria ver, fazer uma ultrassom, fazer um beta-HCG para ver a quantidade de hormônio que eu tinha no sangue, porque a quantidade de hormônio, ela diz quanto tempo você tá de gravidez. Pela quantidade, os médicos sabem dizer quanto tempo mais ou menos você tá grávida, né? E tem uma quantidade ideal, porque no começo da gravidez a gente vai produzindo aos poucos e de 2 em 2 dias, de 48 em 48 horas, esse hormônio tem que dobrar. Então, no mesmo dia eu fui para o hospital de manhã. Então, eu cheguei lá no hospital, fui para a maternidade do hospital aqui em Recife, fui para a maternidade. E eu cheguei lá, falei com a médica, ela me examinou, contei tudo, né? Ela me examinou e disse que que o sangramento pode vir tanto do canal, porque a mulher, quando está grávida, ela fica mais... tem mais sangue no corpo, né? Então, qualquer coisinha pode causar sangramento, ou se aquele sangramento estava vindo do colo do útero, ou se estava vindo de dentro do útero. Então, ela ia examinar isso, tá? Então, ela examinou e viu que o sangramento estava vindo de dentro do útero. Então, possivelmente, eu poderia estar abortando, né? Então, ela disse, olha, eu vou passar uma ultrassom para ver se consegue ver alguma coisa, porque... para conseguir ver alguma coisa, o hormônio tem que estar pelo menos mais de 1.500, tá? Para conseguir, talvez, ver pelo menos o saquinho gestacional, que é uma das primeiras coisas. A primeira coisa que se forma é o saco gestacional, que é onde o bebê fica dentro, né? Que é tipo uma bolsinha que o bebezinho sai, né? E fica. Então, eu fui fazer essa ultrassom, né, para ver se eu conseguia ver alguma coisa, e ela mandou um beta-HCG quantitativo para ver a quantidade de hormônio que eu estava no sangue, né? Então, eu fui fazer essa ultrassom, cheguei lá e o médico, né, é uma endovaginal, porque não dá para ver pela barriga, né? Então, eu fiz essa ultra e não deu para ver nada, não tinha nada no útero, nada. Então, eu já imaginei que não daria pra ver, né? Porque estava muito no comecinho. Eu imaginei que não daria pra ver. Porque quando eu fiz o teste que eu descobri de Helena, a minha taxa de hormônio deu 24,8 e 25 é positivo, depende do laboratório, né? A partir de 25 é considerado positivo. Então, bem no comecinho não dá pra ver, né? Porque ainda não está formado, ainda poderia estar na fase de implantação no útero, né? Então, eu fiz a ultrassom e o médico não viu nada, mas também ele não viu sangramento e tal. E também o meu endométrio, que é a camada de dentro do útero, que é a camada que descama quando a mulher menstrua, né? Ele estava intacto e com espessura boa, assim, para gravidez, né? Então, e o médico viu também um cisto nas trompas, que não era um cisto, chamado de corpo lúteo, que é tipo um cisto que eu ovulei e o meu óvulo saiu dessa casinha, foi fecundado e estava, provavelmente já estava no útero, e fica esse cisto. E esse cisto nas trompas é responsável por liberar progesterona no corpo, que é um dos outros hormônios que mantém a gravidez, é a progesterona. Então, quando ela está baixa, também pode causar sangramento. Mas no meu caso ainda não dava para ver, então o médico disse, olha, ou você ovulou recentemente e tem que ver o seu beta para ver qual é o valor que ele tá. Aí quando eu desci no médico, que eu voltei lá, esperei um pouquinho, aí colhi o sangue, né, para o beta, e meu beta-HCG deu 82,6, que é um hormônio baixo, tá, para o começo de gravidez, mas foi maior ainda do que quando eu descobri de Helena. Então eu voltei lá na médica, a médica disse que, assim, tinha que esperar para ver se daqui a 48 horas o hormônio ia dobrar. Isso significaria que a gravidez iria evoluir, estava evoluindo conforme a normalidade, né? Que tem que dobrar a cada 48 horas.
Então eu não tinha o que fazer porque não deu para ver nada. Se tivesse já formado algum saco gestacional, tivesse visto alguma coisa, ela possivelmente iria passar um medicamento para mim tomar por causa do sangramento, mas não deu para ver nada, né? Então ela disse que ainda estava na fase de implantação no útero, ou que eu estava no começo de um aborto espontâneo, que acontece muito com muitas mulheres, que às vezes nem sabe que está grávida, porque atrasa alguns dias, aí vem os sangramentos, acha que é a menstruação, e depois a menstruação desce normalmente, mas se tivesse feito um teste como eu fiz, descobriria que estava grávida, né? E às vezes o corpo mesmo, ele detecta alguma anormalidade no embrião, né? Que pode ter alguma anormalidade genética, alguma malformação, e o corpo mesmo ele elimina naturalmente, né? Vê que é inviável, que não vai desenvolver, e o organismo expulsa natural, assim, naturalmente. Então a médica disse que não tem que fazer, só tem que esperar, né? E para quem não sabe, a fecundação ela ocorre nas trompas. Então aqui tem as trompas, né? Então ocorre a fecundação e o embrião, no caso, não é embrião ainda, né? É uma célula. Então ela vai descendo e cai no útero. E no útero, essa camada grossa do endométrio, que é importante, é como se fosse uma sementinha, que ela entra nesse útero e dali sai o bebê, sai o saco gestacional e tudo mais. E no meu caso ainda não tinha nada. Ou estava na fase de implantação, ou ainda estava tentando, né? Ainda estava tentando implantar, né? Então o corpo ainda estava nesse processo. Por isso que não deu para ver nada. Então eu fui para casa, o sangramento ainda estava, né? Principalmente quando eu ia fazer xixi, aí vinha um pouco mais e tal, ia no banheiro. Mas durante o dia não sangrava muito, não estava um fluxo normal, né? Então eu tinha que realmente esperar. Aí isso foi dia 24, que eu fui no médico. Aí eu deveria fazer o exame dia 26, né? Que é 48 horas. Aí no dia 25 eu consegui marcar um médico, um ginecologista, obstetra, para ir no consultório dele e fazer outros exames e ser acompanhada, né? Eu queria um médico mais humanizado, eu paguei assim a consulta porque eu queria um médico que eu sabia que era um médico mais humanizado, que se eu tivesse tendo uma perda gestacional, que ia ser um médico mais, sabe? Trataria com mais humanidade, porque tem médico de plano, a minha médica era muito distante e eu preferi nesse médico que foi indicação, enfim. Aí eu consegui uma consulta com ele. E eu decidi fazer o exame, o beta, antes de completar 48 horas, porque de todo jeito eu já ia no médico no outro dia, né? Consegui outra consulta para o dia 27. Então eu resolvi fazer o exame antes das 48 horas. Então, dia 26 de noite eu fiz o exame, um beta. À noite, foi com a guia que a médica me deu, então eu nem precisei ir em emergência, eu fui direto no laboratório do hospital e colhi o sangue e pronto. Isso são as 8 horas da noite, aí eu fui pra casa, tomei um banho, quando eu cheguei em casa, umas 9h30, aí que eu olhei, né, pra ver se tava tudo certo no cadastro e tudo mais, o exame havia saído, então saiu muito rápido, muito mais rápido do que quando eu estava no hospital. No hospital demorou muito a sair o resultado, então eu imaginei que ia demorar também, mas foi muito rápido. E quando eu olhei o resultado, tava 52,2. 52,2, então tinha caído bastante, quase a metade. Então, assim, realmente eu estava nesse processo, né, de aborto espontâneo. Então, mesmo assim, eu fui no outro dia no médico, né, a gente conseguiu a consulta, eu fui para ele me passar os exames e né, conversar com ele sobre o que é que pode ter acontecido e tudo mais. Então, eu fui lá no médico, conversei com ele, um médico super, assim, um médico muito, muito bom, assim, muito gentil, muito humano mesmo, sabe? Ele foi um médico que esteve no meu parto quando Helena nasceu.
e ele foi um dos médicos que estava no plantão do parto, né? Para quem não sabe, eu tive um parto normal no primeira gravidez e eu tive com o plantonista no hospital. Então ele foi um dos plantonistas que estava no dia do parto. Então, ele é um médico super indicado, assim, então eu gostei bastante da consulta dele. Eu lembro dele no dia do parto de Helene, realmente ele foi um dos pouquíssimos médicos que me incentivou bastante, me apoiou e disse que ia dar certo, que eu ia conseguir, sabe? Então eu lembro muito bem dele e eu fui nele e a gente conversou bastante, eu contei o que aconteceu, mostrei os meus exames, os 2 beta-HCGs e foi exatamente o que ele me falou, que eu estava no processo de aborto natural e que o corpo mesmo ia eliminar, né, como uma menstruação normal. E se eu não tivesse feito exame de gravidez, talvez eu nem soubesse que eu estivesse grávida, né? Então, eu perguntei a ele ainda, né, que eu não sei, eu nunca tinha passado por isso, então eu perguntei para ele se ainda era possível o beta subir. Ele disse, olha, na medicina não existe nada exato, né? E quem sou eu para dizer que não pode acontecer? Eu já disse várias coisas que aconteceram e não aconteceram, então assim, ele não deu a certeza, né? Medicinalmente falando, a tendência era cair mais e o corpo, né, liberar naturalmente, mas ele disse que nada era impossível. Me passou outro beta para acompanhar, porque se aumentasse do nada, eu fui para ele numa quinta-feira, né? Não, desculpa, numa sexta-feira. E se aumentasse do nada, eu tinha que voltar e ligar para ele urgente para ele passar outra ultrassom, né? Mas se não, se caísse, ficasse 40, 30, 50, é porque realmente não iria evoluir. Então, quanto mais tardezinho eu fizesse, melhor, sabe? Então, eu repeti o exame na terça-feira, passou o fim de semana, e dia 27, no dia que eu cheguei do hospital, do médico, comecei a sangrar normalmente, né? Então, ficou 27 e 28. E 29 já estava bem pouco e 30 também já estava bem menos, né? O médico passou para mim exames de rotina, exame de sangue, ultrassom, vários exames, exame para detectar trombofilia, porque por mais que eu não tenha tido na gravidez de Helena, ele disse que possivelmente eu não tenho, que provavelmente não foi isso, mas ele gosta de passar por uma profilaxia, assim, para prevenir, né? Prevenir e se eu tiver trombofilia, já começar a tratar antes de eu querer engravidar. Então eu disse tudo bem, passou vários exames de ultrassom, de abdômen total, de tireoide, de tudo. E para eu retornar para ele, né, e mostrar os exames. Então ele disse para dar um mês para o corpo equilibrar, porque demora um pouco ao hormônio cair do corpo, né? Porque nesse momento que eu tô falando com vocês, eu ainda tenho hormônio da gravidez no meu corpo. Então eu preciso de um tempo para o corpo se limpar, né? Para poder fazer os exames e não dar nada alterado, né? Porque a gravidez altera algumas taxas, algumas coisas. Então eu tenho que esperar. Então, como eu falei pra vocês, eu menstruei normalmente quando eu cheguei em casa, 27, 28, 29 um pouquinho, 30 e 31 ainda saíam bem pouquinho, sabe? E eu ainda estava sentindo meu corpo até ontem, antes de ontem, ainda sinto dor nos seios e tal. Então é um processo bem difícil mesmo, né? Porque eu descobri, eu fiquei feliz, né? Obviamente, eu contei ao meu marido, ele ficou super feliz também. A gente criou uma expectativa porque a gente não sabia, né? Eu não sabia que não ia evoluir, então a pessoa cria uma expectativa, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer, sabe? E não dá certo. Claro, eu fiquei, né, um tempo aí triste, fiquei meio, né, chorosa e tal, ainda tô um pouquinho triste, mas com o tempo isso vai melhorando, né? Então por isso que eu passei um tempo sumida pra eu descansar meu corpo, porque eu tava sentindo que eu precisava descansar também, porque o meu corpo trabalhou, né, para tentar manter a gravidez e durante o período que eu estive grávida, eu já estava sentindo muito cansaço, um sono assim, incontrolável. Antes de descobrir, teve um dia que eu sentei no sofá e simplesmente capotei.
de tarde, assim, eu não sou de dormir de tarde, mas eu estava muito cansada, e isso já era um sinal, mas eu não imaginei, né? Até porque eu nunca passei por isso, né? Então foi uma coisa muito nova, pra mim, pra meu esposo também. Então a gente tá nesse momento agora, ficando mais, sabe, um tempinho mais pra gente. Mas em breve, quando eu tiver mais, né, tiver me sentindo melhor, eu vou voltar aqui com os conteúdos para vocês, tá bom? Mas eu queria gravar esse vídeo para explicar para vocês o que é que está acontecendo por aqui, tá? Então é isso, minha gente. Espero que, né? Eu acredito muito em Deus, assim. Para mim, Deus não tem, assim. Foi a vontade dele, sabe? E eu pensei assim, eu disse, eu sempre penso que tem gente que tá passando por uma situação bem pior, né, do que a minha. Eu não precisei fazer curetagem, nada disso, né, foi natural, assim. E tem mães que perdem os filhos, os bebês já grandes, ou já deu tempo de absorver aquilo e se apegar. Tem gente que perde o bebê depois de nascer, sabe? E que nem recentemente, né, o Whindersson Nunes, que é um youtuber bem famoso, ele perdeu o bebê dele, teve um parto prematuro e perdeu, e foi bem na época que aconteceu comigo. Então, assim, a dor dela é assim, eu acho que é infinitamente maior do que a minha. Não que eu não esteja triste, né? A minha dor também é irrelevante, não, mas ela perdeu um bebê, teve um parto prematuro por 22 semanas, se não me engano, e ele não resistiu. E nossa, a dor dela é uma dor muito grande, né, para uma mãe, para um pai que desejou, que estava ansioso por esse bebê e tal. Eu acredito muito na vontade de Deus, e foi a vontade dele de não ter dado certo agora, né? Só ele sabe, né, o melhor pra gente. Então a gente não entende no momento, mas depois a gente entende e tudo fica mais claro na nossa cabeça, né? Então é isso, minha gente. Eu queria falar pra vocês isso, tá? E eu vou estar lá no meu Instagram. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, comenta aqui embaixo que eu posso estar respondendo por lá, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!